Oi, Duda, tudo bom? Oi, Cleverson. Gente, já vou Oi, aparecer. professora. Espera aí E um aí, pouquinho. professora, tudo bom? Espera aí que eu tô só achando aqui um lugar legal para ficar, para ver, para vocês olharem a imagem assim legal, para ver se vai ficar bacana. Lembra, professora, eu Acabei de não troquei meu chegar aqui nesse negócio. lugar, tava vendo que lado que fica melhor aqui, sabe? Para vocês. Professora, qual que você prefere? Esse daqui ou esse daqui? Afinal de contas, o que que é esse aí que tá atrás? Esse daqui é a floresta de Ardenwood e esse daqui é Rivendreth. É um negócio sombrio? Aqui é a terra dos adoradores de pecados. Aqui é a Ateradores terra de de quem tem quê? uma forte ligação com a natureza. Não, Pecados. fica aí. Pecados. Empresa que tá melhor. Vou contar, Tá. viu? Até isso eu tenho Ô, agora. professor, a nota do simulado de redação lá, tipo, a minha tava falando que ia sair dia 17, sabe? Tipo, não saiu ainda. Depois a senhora pode me falar? Posso. Tá, eu não vou te falar agora porque eu não lembro, né? Foram Não. tantas redações que eu corrigi, mas eu já falo, tá? Porque é muita redação, só que eu acho que eu já mando para a Joelma daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, né? Porque depois dessa aula eu tenho mais uma com o primeiro e outra com PV. Gente, eu tô desde 7 horas da manhã dando aula. Já fiz com o Chipó, agora vocês. Galera, hoje eu vou fazer uma revisão. Professora, perdoa minha lerdeza, rapidona. Professora, perdoa minha lerdeza. Vai ter aula na sexta ou não? Foi remarcado. Eu não sei, acho que vai. Vocês viram alguma coisa marcada lá? Eu já vejo aqui, ó. Peraí, vamos ver. Agora apareceu uma aula só hoje. Eu não sei se essa aula hoje. Peraí, vou puxar aqui o... Vamos ver se tem. Terça, quarta. O calendário aqui só vai até quinta, para vocês também, né? Só chegou até quinta, né? Sexta não vai ter aula. Exato. Sexta acho que não vai ter aula. Sábado e domingo que é a prova, não é? Esse sábado é de sábado e domingo. Eu tô meio que perdida no tempo, gente. A gente senta para gravar aula e vai embora, não sabe nem que dia. Esses dias eu terminei, era 1 da manhã, gravando aula para a plataforma. Né? Não tinha comido, só tomando água. Bom que emagrece. Gente, olha só. Hoje nós vamos fazer uma revisão, porque o que eu coloquei na prova para vocês, como eu já havia dito, eu já estava conversando com vocês a respeito, e eu tinha dito a vocês que eu coloquei lá texto de modo geral. Espera que a Luísa está entrando agora. Só adicionar mais alguns aqui. Texto de modo geral, né? E para eu poder entender sobre esse texto de modo geral, eu já conversei com vocês. Ai, deixa eu puxar uma cadeira aqui para o caminho bem. Né? O que a Globo não mostra, ainda bem que é só parte de sim. Eu havia dito para vocês assim, ó, que vai cair texto de aleatório, textos aleatórios, e eu mostrei para vocês quais eram as funções da linguagem, né, que a gente precisava saber a função da comunicação para a gente poder entender como que é o processo da leitura. E hoje eu trouxe para vocês aqui um resuminho e coloquei coesão e coerência também, tá? Para mostrar para vocês que esse resumo, como é um texto aleatório, vocês vão se deparar. Eu tentei colocar textos pequenos, tá? Não tão grandes, mas alguns textos que têm particularidade, como é o texto da dissertação argumentativa. Quando a gente se depara com um texto onde o autor está expondo opinião, vocês precisam parar um pouco, fazer uma nova leitura. Na escola, a gente não tem esse tempo hábil. Vocês recebem um chumaço de prova e tem ali o tempo
para vocês ficarem. Agora não, vocês estão em casa e vocês têm um tempo, acredito que não tem um tempo estipulado, né? Só de manhã, só à tarde, tem o dia todo para fazer. Eu acho que é assim, né? A prova de vocês. Então, vocês têm como fazer uma leitura melhor. Ah, vou colocar qualquer coisa? Não, porque o que vocês estão aprendendo no segundo ano vai ser referência e pré-requisito para o terceiro. Lembrando, terceiro ano, vocês só fazem conteúdo grosso até na metade, depois é só revisão. E, provavelmente, ano que vem, não vai ter essa passagem de Enem, né, de um ano para o outro, né? O 2020 vai acontecer em janeiro de 2021. Né? Deus vai colocar aí, vai acontecer tudo certinho em dezembro. E vocês precisam sugar o máximo de conteúdos possível, tá? Vocês precisam aí se juntar todos os conteúdos para poder fazer uma boa prova, inclusive interpretação de texto. Por que interpretação textual? Porque ela é uma matéria que ela não tem uma fórmula, né? Se eu pego química, física, eu tenho fórmula. Se eu pego biologia, eu tenho conceito concreto. Agora, interpretação textual, ela não se equivale somente do leitor. Ela principalmente se equivale do autor. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Existem algumas, até em concurso, galera, para vocês terem ideia. Em concurso é pegadinha. Pergunte aos pais de vocês que fazem concurso se o que pega é o enunciado. Eu sabendo o enunciado, eu consigo compreender. Pedro, dá tchauzinho aí pro seu pai que tá passando aí. Eu consigo compreender certinho tudo o que o autor está pedindo. Quer ver? Eu vou compartilhar a tela e quando nós terminarmos, não se preocupe, tá? Eu vou mandar, conforme eu sempre mando, o slide lá para a turma de vocês. Se eu demorar um pouco, é porque eu já entrei na próxima aula. Então, quando eu finalizar todas, eu só vou jogando no grupo. Então, vamos ver aí a parte da interpretação textual. Consegue visualizar a tela? Viram aí a tela? Só fala para mim aí, me dá um retorno, porque agora eu não vejo vocês, somente a tela. Tá, de boa. Tá, obrigada, Cleverson. Olha lá, gente, compreensão de textos é diferente de interpretação de texto. E é aqui que pega essas duas telas aqui, ó, é tela de concurso, tá? Olha só, por que é diferente compreender de interpretar? A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto. Então, quando eu pego o texto para fazer a leitura, e a gente gasta tempo, não nas nossas provas da escola, que faz com uma rapidez, mas quando a gente está sentado no Enem e olha para o colega e vê que ele não é um colega, ele é um concorrente, a gente gasta todo o tempo ali tentando uma vaga para entrar. Então, a gente tem que fazer uma análise objetiva do texto. O que é isso? Verificar o que realmente está escrito nele. Tem que estar escrito e não imaginar o que o autor quis dizer. É isso aqui pega. Isso aqui peraí que tem uma aqui querendo entrar. Vou colocar até de outra cor. É isso aqui, ó. O que vocês fazem na interpretação? Imagina o que o autor quer dizer. Quando tem textos, veja, puxe pela memória. O professor deu a prova. Essa não, né? Mas as provas quando nós fazíamos em sala de aula. Quando vem a resposta e o professor coloca meio certo ou totalmente errado, você fala, professor, mas não era isso? Eu entendi isso, mas aqui não está falando para você entender o que o autor quis dizer. Você tem que realmente ver o que está escrito. Ou seja, todas as informações devem estar presentes no texto. Deve-se analisar os dados concretos e objetivos do texto. Aqui que no concurso pega. Porque as pessoas que estão lá, elas imaginam. Por que elas imaginam o que o autor quer dizer? Porque, geralmente, quando a gente imagina o que o autor quer dizer, é que a gente tem conhecimento daquele assunto. Se eu for colocar para vocês algo, tecnologia. Tecnologia vocês administram, né? Vocês nasceram nessa era da tecnologia. Para eu colocar esse fundo aqui, ó, eu tive um apoio de um menino de 11 anos, gente, meu filho, porque eu não sabia nem para onde que ia. Pra você ter ideia. Então, se eu for falar sobre tecnologia, coloca um texto de tecnologia, vocês vão viajar no texto.
Só que eu não quero que vocês viajem para canto nenhum. Vocês têm que se prender ao que o autor está dizendo. Se for a autora Marcele, vai dizer algo limitado. Mas é no limitado que vocês precisam refletir. Por quê? Porque o texto, quando a gente compreende o que o autor diz. E isso pega no concurso. Porque as pessoas, elas têm vasto conhecimento de vários assuntos. E aí acaba juntando todo o conhecimento dela com o que o autor está escrevendo. Ah, sobre tecnologia, sei tudo. Mas não é o que você sabe, sim o que o texto quer dizer. Por isso que a interpretação de texto, ela passa uma ideia de difícil, mas ela não é. Basta eu me prender no que o autor diz e não no que eu penso. Para isso, existem algumas palavras que vão vir no enunciado que me dão a ideia de quando é o autor e quando eu tenho que usar a minha sabedoria, o meu conhecimento para juntar ao do autor. Vamos ver aí. Olha, existem algumas expressões que fica claro que o que se quer analisar é a compreensão do texto. Então, quando vier alguma dessas expressões, eu quero o que realmente está escrito. Segundo o autor, segundo o texto informa que, no texto, o autor afirma que, de acordo com o autor, geralmente cai essas expressões na formulação de itens do Enem. O que é itens? Itens são as questões. Quando a gente vai formular a questão e eu quero compreensão textual, eu vou utilizar algumas dessas expressões. De acordo com o texto. Se você observou que está de acordo com o texto, a sua ideia, a sua subjetividade aqui não conta. Conta somente com o que realmente está escrito lá. É por isso que eu tenho que ficar observando o que o autor quer dizer. E aí, o que a gente faz? Marca, pega a caneta, no caso aí, vocês vão estar fazendo na plataforma, eu não sei se a plataforma dá a possibilidade de riscar, como eu estou fazendo aqui, mas aí vocês vão analisar o que realmente o autor quer dizer e marca a ideia do autor, que está contida no primeiro parágrafo. Fica claro nas expressões acima que as respostas deverão estar claras no texto, ou seja, você deve compreender o texto para tirar as conclusões. Isso é diferente de interpretar. O que nós estamos fazendo aqui é compreendendo o que o autor quer dizer. Isso é compreensão. No Enem, o que eles pedem? Pedem mais a compreensão do que a interpretação. O que eu compreendo? Onde que eu vou interpretar? Aí eu já vou chegar naquele jargão meu, que eu já me apropriei dele. Como que é, Felipe? Eu não sei a ordem. Charge, tirinha e cartoon. Tirinha, charge, cartoon. Tirinha, charge, cartoon. Né? Esse é o meu jargão. Aí, quando vem esse tipo de texto, aí eu interpreto. Eu interpreto lá uma meia, eu interpreto uma maçã, eu interpreto uma... Aí eu vou interpretar o que o autor está dizendo. Por exemplo, o Boticário lançou um perfume e uma maçã mordida. Aí eu tenho que interpretar o que tem a ver o perfume com a maçã mordida. E atrás uma mulher vestida de princesa. Logo, me remete a um conto de fadas. Então, o Boticário, essa propaganda dele, ele quis fazer o quê? Fazer uma alusão ao conto de fadas, colocando uma maçã mordida, quer dizer, por fora tinha um espelho atrás e a mordida estava vendo atrás, mas na frente ela estava maravilhosa e por trás mordida. Então, e um vidro de perfume. O que eu entendo disso? Bom, eu tenho várias interpretações. Aí eu tenho que ver o que o enunciado, se isso caísse, por exemplo, em uma questão, o que o enunciado vai sugerir para eu poder marcar, tá? Aí eu consigo interpretar. Agora, quando vem textos sem imagens, somente os textos, eu tenho que compreender o que o autor está dizendo, tá bom? Vamos continuar aí. Aqui, ó, a interpretação de texto.
Agora é diferente. Nós vamos ver isso aqui. Imagina que as ideias do texto têm a ver com a realidade. Então, quando eu vou interpretar, eu vou me colocar, vou pegar as minhas ideias e tentar entender se tem a ver com a realidade. O leitor tira conclusões subjetivas. Alguém sabe o significado de subjetiva? Subjetividade? Para cada pessoa é um significado. Isso. A subjetividade é o que você entende, é seu, o que você entende dali. Então, quer dizer que a gente deduz o que o autor do texto quis dizer. É o caso das propagandas. Da propaganda, a gente deduz o que ele quer dizer, né? As informações não estão escritas claramente no texto. Elas estão fora do texto, mas têm ligação com eles. Você deve deduzir o que o autor está querendo dizer dentre as ideias que foram escritas no texto. Como que eu deduzo? Eis a questão. Como que eu vou deduzir? Nós temos, vou colocar aqui embaixo, coerência. Alguém sabe o significado de coerência? O que significa isso? Faz sentido? Isso mesmo. Eu já dei essa aula para vocês. Coerência é o sentido. Nós temos dois tipos de coerência, galera. Coerência interna e coerência interna e coerência externa. A coerência interna é o que o texto me diz. Eu não coloco nada de fora. Então, o que eu sei a respeito daquele tema não interessa quando eu estou buscando a coerência interna, que é o caso da compreensão de texto. Eu estou buscando a ideia do autor. Coerência externa, eu vou utilizar na interpretação de texto. Por quê? Porque, além do que está escrito, eu vou usar o que eu sei sobre aquele texto. Então, eu estou trazendo para o texto algo de fora. Então, aí eu posso deduzir. Porque se falar sobre tecnologia, eu tenho vasto conhecimento em tecnologia. Portanto, eu consigo deduzir o que o autor está falando por trazer de fora o meu conhecimento. Entender a diferença entre os dois? Para você fazer uma boa interpretação de um texto, é necessário que você tenha algum conhecimento prévio sobre o assunto que está sendo abordado pelo autor. Você deve fazer uma análise pessoal e crítica para uma conclusão mais completa. Aí existem algumas expressões com que eu posso entender que eu vou utilizar a minha subjetividade. Conforme o texto, podemos concluir. Aqui eu não estou falando que é o texto, segundo ele. Conforme ele trouxe, podemos concluir que, com tudo que o texto disse, mais a minha subjetividade. Pela leitura do texto, é possível perceber, quando vem essa expressão, eu posso contar com o que eu sei e mais o texto. É possível inferir que através. Eu gosto de marcar essa palavra inferir porque ela cai em tudo que é vestibular e nas minhas provas também. E isso é um repertório para vocês, tá? Gramatical. Inferir significa entender. Marquem aí. Inferir significa entender. Geralmente, as provas vão vir inferir, né? Vocês já estão aí já terminando o ensino médio e vão ver provas agora com nível de linguagem mais culta. Então, inferir é entender. Então, é possível entender que através dos meus conhecimentos e do texto lido, aí eu faço conclusão. O texto permite levantar a hipótese de que, quando eu levanto hipótese, eu não posso levantar hipótese somente com o que o texto traz, juntamente com o que eu sei sobre o texto. E conclui-se do texto que essas expressões que eu coloquei para vocês aqui são expressões que, quando elas vierem, eu estou fazendo uma interpretação. E aí eu posso tirar conclusões por meio da subjetividade, ou seja, por meio do que eu sei, do que eu entendo sobre o assunto. Ficou claro para vocês? Alguma dúvida antes de eu passar para o próximo slide? Enzo, você levantou a mão ou está mexendo no cabelo aí? Eu? Mexendo no cabelo, né? No cabelo. Tá.
É porque fez assim, eu não sei se levantou mexendo. Alguma dúvida? Deixa eu ir no outro lado ali que tem mais gente. Galera aqui, tem dúvida? Ninguém tem dúvida? Riane, dúvida? Não? Gabriel, É na hora de dúvida? interpretar. A gente vai resolver o exercício, professora? Hoje Porque, não. na hora de... É porque na hora de Exercício interpretar hoje mesmo não. que... Hoje eu quis fazer assim, pegar todos os slides que eu passei para vocês, montar em forma de revisão mesmo, bem bolinha, para vocês entenderem, tá? Porque se eu coloco um exercício, é aleatório, um texto aleatório, né? Já que é um texto aleatório, aleatório por aleatório vai ter na prova. Então, é necessário que vocês entendam como interpretar, porque o texto... que é isso, Enzo? Agora é DJ. O texto que cair na prova, vocês entendendo o processo, conseguem fazer. É igual receita de bolo. Se eu sei ali o processo, a estrutura, o recheio, aí eu invento. É a mesma coisa, tá? Então, eu vou continuar. Qualquer coisa, me parem, me chamem, porque daí eu volto aqui para vocês. Existem tipologias textuais. Gente, é uma confusão isso aqui, para vocês terem uma ideia como é tão confuso, que até professor, pedagogo, professora de primeira, quarta série, elas embolam nesse negócio aqui. Eu dei um curso para essas professoras de primeira, quarta série para poder mostrar o que significa tipo e o que significa gênero. É a mesma coisa? Não, não é não. Embora todos falem de texto, mas não é. O que é tipo e o que é gênero? Tipo de texto é o que nós vamos ver aqui agora. Os tipos e os gêneros estão dentro deles, estão dentro dos tipos. Olha lá, eu tenho o tipo narrativo. Narrativo. Dentro desse tipo narrativo, eu vou ter os gêneros que faz referência a esse tipo, narração. Só que para eu escrever os gêneros, quer dizer que eu pego e vou embora? Não. Do conto para a crônica, cada um tem uma estrutura. Da crônica para a fábula, tem uma estrutura. E assim sucessivamente. Porém, todos eles devem concordar com uma estrutura principal. Qual é essa estrutura principal na narrativa? Alguém sabe? Alguém sabe qual é a estrutura principal na narrativa? Narrar uma história? Não. A estrutura principal, ela tem que ter aquilo ali, ó, pente. Como assim, professora? Pente? Personagem, enredo, narrador, tempo e o cenário ou o lugar ou o ambiente, tá? Que é o que nós chamamos de pente. Ai, peraí, aqui. Então, todos esses têm que ter personagem, enredo, narrador, tempo, todos. Só que o conto, ele pode utilizar animais, objetos inanimados, colocando a ideia de personificação. A fábula, eu não posso ter pessoas, nem objetos inanimados que têm reação de personificação. Fábulas somente com animais. Então, cada uma tem uma particularidade, porém, eles vão ter que obedecer um padrão, que tem que ter personagem, o enredo, o cenário, o tempo, e assim vai. Senhora, uma Oi. dúvida. Um conto de fadas tem que ter necessariamente fadas envolvidas ou não? Tipo assim, tem um Necessariamente, conto... se é conto de fadas, tem que ter a fada. Ok. Tá? Agora, conto. Outros contos. Esses que você gosta de escrever. Eles são Ok. contos de monstros, né? Não é conto de fadas, não. Então, aí você coloca contos. Se você coloca de fadas, você tem que colocar as fadas, tá? Nem que essas fadas depois aí virem doidas, não sei, enlouquecidas, mas elas têm que aparecer, tá? Ok. Isso é um Ok. tipo. Aqui dentro é o gênero. Aí eu venho com outro tipo. Tipo descritivo. O que é isso? Descrição de uma pessoa, de um lugar, de um objeto, mostrando suas características, com o objetivo de transmitir para a pessoa que fala
uma visualização que muitas vezes pode ver e sentir o que ele quer passar. Então, o texto descritivo é um tipo. Dentro desse tipo, eu encontro diário, classificados de jornais, cardápios, currículos. Tem outros, tá? Classificados de jornais. Vende-se uma casa no Belvedere. Aí eu vou escrever a casa, como que ela é. Eu vou fazer uma descrição, tipo descritivo, dentro do gênero classificados, tá? Dissertativo argumentativo. Quando a gente fala isso, os outros falam assim, é o dissertativo argumentativo do Enem. Gente, Enem é na época que foi inventado o Enem, era um medidor de nota para o ensino médio, para saber como que o ensino médio, os alunos terminavam a nota, igual o ENAD, quando termina a faculdade. Só que ela virou o quê? Ela foi substituta dos vestibulares. Então, ela é um mecanismo do governo, né, para poder conseguir aí uma vaga numa faculdade. Mas não existe dissertativo argumentativo do Enem. O gênero que o Enem pede é argumentativo, texto argumentativo desse tipo aqui, ó. Dissertativo argumentativo. O que é isso? Ele defende um ponto de vista por meio de argumentação ou não. Editorial, manifesto, sermões, artigo de opinião. Então, cada um desses aqui... Hã? Alguém me falou comigo ou falou com a pessoa de casa? Vou continuar. Então, esses gêneros aqui, cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, o sermão religioso, ele não vai colocar argumento lá para convencer você do ponto de vista. Ele apenas vai colocar lá o que ele quer falar, o sermão da missa, do culto. Agora, o manifesto, quando eu vou fazer uma manifestação, eu tenho que saber qual é a minha ideia de manifestar, por que eu estou manifestando e tenho que trazer com a manifestação os argumentos. Assim como o Enem. Quando a gente usa esse tipo de texto, eu tenho que trazer uma argumentação. Ficou claro aí? Se ficou, vou para outra página. Próxima. Agora vem o dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo. Não é argumentativo, não, é só expositivo. Dissertativo porque ele vai expor ideia. E expositivo porque ele vai mostrar para os outros, esclarecer uma ideia através de comparações de ponto de vista, sem o objetivo de tentar convencer ninguém. É o texto jornalístico, resumos escolares que vocês fazem, enciclopédias. Lá, eles vão colocar o assunto em questão, né? Um assunto que o autor vai defender, vai colocar uma ideia, mas ele não vai trazer argumentos e nem tampouco convencer o leitor disso. Tipo injuntivo. O que é isso? É um tipo de texto que vai me informar, tá? Ele vai trazer informações. Eu vou receber como receptora, como leitora, informações. Então, bula de remédio é um texto injuntivo. Receitas de bolo, receitas de modo geral, é um texto injuntivo. Manuais de instrução, manuais de joguinhos, também é um texto injuntivo. Por quê? Porque ele só vai me dar uma informação de como fazer uma determinada coisa, tá bom? Assim como, por exemplo, receita de médico. E texto prescritivo, esse é um tipo de texto. Como um injuntivo, seu objetivo é instruir. Qual é a diferença desses dois, então, professora? Esse daqui guia a pessoa como deva proceder, mas ele não dá nenhuma liberdade de ação à pessoa que recebe a informação. Esse texto obriga a pessoa, ordena a pessoa a cumprir à risca o que está determinado. Leis e editais de concurso. Quando eu tenho edital de concurso, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que cumprir aquilo que ele está falando para mim. Então, isso que eu apresentei para vocês são os tipos de texto. Qualquer um desses podem cair na prova. Qualquer um.
basta eu entender o que é a ideia do autor. Então, eu tenho que saber diferenciá-los, tá? Espera aí que eu vou apresentar só mais uma tela para a gente terminar. Deixa eu pegar aqui. Isso daqui foi o que eu passei. Acho que não sei se foi na aula passada ou aula retrasada, mas é nível de revisão. O que é um texto argumentativo? Então, entendam, gente, se eu estou trabalhando essa ideia de argumentativo, é porque vai ter bastante texto argumentativo. Tem o objetivo de convencer o leitor a concordar com a ideia, tese ou ponto de vista defendido. Para tanto, o autor apresentará inicialmente uma tese. Opa, tese? Ideia do autor. Onde fica a ideia do autor? Toda vez que eu quero a ideia do autor, ele fica no primeiro parágrafo. É isso que vocês fazem quando estão começando já a redação, dissertação argumentativa com a professora Carol. Vocês têm que colocar a tese de vocês no primeiro parágrafo. É obrigatório, professora? É obrigatório. Se é obrigatório para você que está escrevendo, é obrigatório para o autor que escreveu o texto, para nós interpretarmos. Alguma dúvida? Nenhuma? Todo mundo tá ok aí para a prova? Então, vão lá no chat, coloca presença rapidão para mim, galera. Coloca lá. Isso, de preferência, faz como o Cleves está fazendo. Presente integral, presente vespertino, porque eu tenho que colocar nas duas chamadas. Tá? Só para facilitar o jogo aí para mim. Valeu. Nenhuma dúvida, né? Olha lá, hein? Na prova eu só quero ver gabaritando. Luísa tá quietinha hoje, crianças. Está ok, Lu? Entendeu? Entendeu, né? Ah, então tá jóia. Professora, mas assim, é difícil entender o que o autor quer dizer. Eu tenho muita dificuldade nisso. Como que eu vou saber o que o cara quer falar? Eu sempre interpreto tudo errado. Não, geralmente, quando ele quer falar alguma coisa, primeiro, nas primeiras linhas, a gente vai fazer o quê? O que a gente faz nas primeiras linhas quando a gente está escrevendo? A gente contextualiza. Geralmente, na terceira e quarta linha, ele começa a abrir a ideia. Na primeira, segunda linha, ele está contextualizando sobre o tema. Na terceira linha e quarta, ele já começa a colocar a ideia. Você consegue visualizar a ideia dele. Quando você começa a entender o que é ideia e quais são os conectivos que tem, na hora que você lê, você fala, ah, não é aqui, ó, a ideia dele está aqui. Você faz isso fazendo prática, tá, Cléris? Você gosta muito dessa parte de interpretação. O que você vai fazendo na faculdade? Já pensou? Medicina. Você é muito lado de humanas, né? Não sei se eu estou errada, mas você gosta desde o 9º ano essa parte da interpretação. Então, pratica. Quando você pegar um texto para ler, aleatório, marca a ideia do autor. Vai marcando a ideia do autor. Isso é um exercício para você, né? E aí, consequentemente, todos os textos que você lê, automaticamente você consegue visualizar a ideia do autor. Tá? Eu leio bastante a Bíblia. E aí, tem gente que fala, ah, é difícil. Mas quando você consegue ver a ideia do autor, por exemplo, eu gosto de ler carta de Paulo, né? Romanos, eu consigo visualizar rápido qual é a missão dele em um determinado lugar. Então, aí eu vou riscando. Porque eu estou fazendo isso na Bíblia, mas eu posso fazer em qualquer outro texto. Quando eu abro para observar a ideia do autor, eu já consigo identificar rápido, porque isso é um treino. Tá? Não é porque eu sou professora, é um treino. Se eu não fizesse isso, talvez eu não teria tanta facilidade. Mas é um treino. E isso ajuda você quando vai escrever. Porque daí você sabe perfeitamente como se posicionar quando você estiver escrevendo. Porque quem escreve, escreve para o outro. A gente tem que lembrar disso. Eu não escrevo para mim, portanto, eu tenho que ser clara. Porque quem vai ler tem que entender o que eu quero dizer. Se não há dúvida, galera, eu vou encerrando a aula por aqui. Não há dúvida nenhuma, vocês colocaram presença. Agradeço a vocês a presença de todos, tá? Aqui, né? Mais uma aula aí. Boa prova.
façam a prova com cuidado, leiam, não façam de qualquer jeito, porque é a nota do segundo bimestre e daqui a pouco nós já entramos no terceiro e com fé em Deus terminaremos esse ano com vocês já aprovados para o terceirão. E aí, acabou a brincadeira. É correr e ganhar uma vaga aí na faculdade para o curso e futuramente, quem for médico, por favor, pense em ter geriatria, porque os professores vão precisar. Ou psiquiatra. Psiquiatra também é bom, porque nós já estamos aqui tudo louco, tá? Então, galera, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Fui!